Olá, eu sou Juliana Furtado e esse é o Festival Camomila Reconstruir para Seguir. Luciane Franzen é engenheira agrônoma, homeopata, terapeuta floral e alquimista da alma. Aqui ela vem nos ensinar a reconstruir através da terapêutica vibracional. Seja bem-vinda, Luciane! Eu sou Luciane Franzen, terapeuta homeopata, especialista em homeopatia, em fitoterapia, florais e alquimia espagírica. E estou muito feliz de estar com vocês no Festival Camomila 2021. Quero conversar um pouquinho sobre reconstruindo com as terapias vibracionais. Dentro do meu trabalho, a gente procura imitar os ciclos da natureza. A alquimia espagírica é a fitoterapia feita de forma alquímica, onde se produz os medicamentos de forma que eles imitem os ciclos que ocorrem na natureza, como a evaporação, a precipitação, a condensação. Depois a gente vai explicar isso um pouquinho melhor. O objetivo é que não tenha nada de insumos sintéticos feitos em laboratório e mesmo insumos naturais extraídos de forma sintética. Por exemplo, os óleos essenciais, eles precisam ser extraídos da forma como ocorre na natureza, através da destilação por arraste a vapor. Nesse tipo de destilação só são utilizadas água, calor e pressão. Já um óleo essencial que é extraído por solvente, ele deixa de ser um produto 100% natural. Mesmo que se diga que se retira o solvente, a forma como ele foi extraído é uma forma que força a natureza, que não permite que ela expresse o seu dom. E isso então não é conveniente para a nossa saúde. A alquimia espagírica, ela respeita os ciclos da lua, a gente colhe a planta na lua certa, planta ela na lua certa, na hora certa do dia, tudo isso tem relevância. Então é um processo que começa na fabricação do medicamento espagírico desde quando a semente é plantada. Essa semente ela é plantada com amor, com respeito, respeitando todos os ciclos daquela planta. Quando se planta uma semente com o objetivo de fazer um medicamento espagírico, esse plantio tem que ser feito com respeito e amor à natureza, com a intenção de que ele, num futuro, leve a cura a uma pessoa, ou a um animal, ou a uma outra planta, a qualquer ser da natureza. Essa sementinha vai crescer e quando chegar a hora da colheita, essa colheita vai ser feita na hora certa do dia, na lua certa para aquela planta. Isso depende se a gente está colhendo uma raiz, ou se a gente está colhendo uma folha, ou um fruto, uma flor. Cada partezinha da planta tem o seu momento específico para ser colhido. Antes da colheita, é importante que a gente tenha autorização, que a gente observe se essa planta realmente está ali no momento em que ela precisa ser entregue para que a gente faça o medicamento. Então, se observa, por exemplo, se tem abelhas, aquele momento é das abelhas, não é o nosso momento de colher. A gente tem que esperar o nosso momento. Feita a colheita, essa planta é levada para o laboratório espagírico, onde numa vidraria especial vai se imitar o ciclo da natureza. Essa é a vidraria básica da alquimia espagírica. Essa parte é a cucúrbita, que imita o útero, a terra, e ela fica dentro dessa panela, e essa panela tem terra dentro. Essa terra precisa vir de uma terra saudável, de um lugar puro, onde não tenha poluição. Imita o nosso solo. Parte da cucúrbita fica dentro da terra. Aqui a gente tem uma água limpa, pura, com flores de lavanda.
Esse equipamento está fazendo uma extração de água aromática de lavanda. A parte de cima é o captelo, que representa o céu. O fogo, o ideal seria que fosse num atanor, que seria um fogo sem ser elétrico. Aqui no laboratório a gente imita o calor com um fogão elétrico, mas o ideal seria que fosse realmente num forno com fogo. Essa temperatura, ela não deve passar de 40, 50 graus no máximo, e assim ele fica fazendo a circulação. Como ocorre na natureza, a água evapora, quando chega no céu, ela condensa e cai novamente sobre a terra. É como o ciclo da água na natureza. A água evapora, vai até as nuvens, condensa e volta novamente. Esse processo de evaporação, condensação e precipitação vai formando a água aromática. A primeira parte é feita só no captelo, fica recirculando, e agora a gente colocou esse captelo que tem o nariz, onde ocorre a condensação para precipitação. O que cai aqui é a água aromática de lavanda, imitando o processo da natureza, então, de precipitação, para poder ser utilizado nos cosméticos naturais ou nos medicamentos vibracionais. Essa água aromática de lavanda se pode utilizar em cremes, como spray para pele, ela é altamente terapêutica, e se pode usar também como fitoterapia de uma maneira mais suave, né, menos densa, digamos assim, com objetivos também emocionais, não só físicos. Esse medicamento vai levar para a tua vida uma energia além de uma cura. A gente sabe que todas as doenças vêm de um desequilíbrio energético, num primeiro momento, que leva a um desequilíbrio físico que vai se manifestar sobre uma doença. Então, o que a gente precisa curar não é um sintoma físico. A gente precisa curar um sintoma físico a partir da cura de um desequilíbrio emocional ou até espiritual. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, quando se busca curar uma rinite alérgica, por exemplo, não se pode dar simplesmente um medicamento para diminuir a coriza. O que levou aquela pessoa a ficar tão sensível? Ainda que seja sensível a um pólen, a uma poeira, a alguma coisa, mas por que essa pessoa se tornou sensível àquilo que está ali no seu ambiente? Essas perguntas são importantes para que a gente leve a cura a um nível profundo, não resolvendo simplesmente o sintoma no momento em que é tomado o remédio, mas resolvendo a situação que levou aquela pessoa a desenvolver aquele sintoma na sua vida. A homeopatia também faz isso dessa forma. Todas as terapias vibracionais, como a homeopatia, os florais, a fitoterapia energética, todos esses medicamentos, eles vibram em todos os campos do nosso organismo, desde o corpo físico ao corpo mental e espiritual. A homeopatia, ela também age dessa forma, por semelhança. Todas as terapias vibracionais buscam o equilíbrio do nosso corpo físico como um todo. A homeopatia, assim como os florais, trabalham com arquétipos. Esses arquétipos são simbolismos da natureza, porque dentro de uma terapia vibracional se compreende que cada molécula, cada ser, cada partícula, a gente imita o todo. É sempre o macro e o micro que se repetem no universo. A geometria sagrada também trabalha com isso. A gente observa as formas da natureza se repetindo em espirais o tempo inteiro. E a homeopatia e os florais trabalham dessa forma. A homeopatia age por semelhança,
Assim como os florais também, de certa forma, porque eles representam um arquétipo do todo de uma determinada planta ou de um determinado ser, que vão reverberar quando a gente está em sintonia. Toda cura vem da natureza. Então, qualquer sintoma que você tenha, ele pode ser amenizado, ele pode ser harmonizado através daquilo que a natureza nos traz. Sintomas como depressão, síndrome do pânico, tristezas, mágoas, traumas, ciúme, rancor, essas dores da alma, elas podem ser trabalhadas e curadas com o uso de florais e homeopatias. Outras dores mais físicas e dores que podem ser crônicas ou agudas, então, por exemplo, dores crônicas como sinusites, artrites, essas dores também podem ser amenizadas com fitoterapia, com homeopatia. Casos até mais graves, doenças de intestino, de estômago, pólipos, cistos, também são manifestações físicas que podem ser trabalhadas com as terapias vibracionais. É importante se ter essa informação, porque se vive num mundo onde para tudo se toma um remédio feito de forma sintética, quando se poderia tratar com muito mais benefícios de forma natural. Muito mais benefícios, porque quando se trata de forma natural, além de se estar curando o nosso corpo físico, também isso reverbera na nossa mente e na nossa saúde espiritual, digamos assim. Dessa forma, as terapias podem ser integradas. É possível tratar com as terapias vibracionais, em alguns momentos, junto com a terapia alopática. Por exemplo, a quebra de um osso, né? Quando uma pessoa quebra um osso. Sim, ela vai ter que passar, eventualmente, por um procedimento num hospital, um procedimento médico, onde talvez tenha que colocar uma prótese, alguma coisa dessa forma. Mas junto com isso, existem homeopatias, como sínfito, por exemplo, que vai ajudar na recuperação desse osso. Então, em alguns momentos, se pode trabalhar com as terapias homeopática e alopática unidas. Outras formas de se trabalhar com as medicinas naturais são os cosméticos naturais. E aí existe uma grande diferença entre cosméticos artesanais e cosméticos naturais. Artesanal é aquilo que é feito à mão, mas que nem sempre é natural. Natural é aquilo que não tem moléculas sintéticas. Então, um cosmético natural não pode ter aromatizantes, não pode ter corantes sintéticos, petrolatos e outros derivados que não sejam naturais. Por que isso é importante? Porque isso a gente está colocando na nossa pele. A gente está passando na pele, que é um canal de troca com o ambiente. Assim como os florais também são absorvidos pela pele. A gente acha que floral é só aquilo que a gente toma, homeopatia é só aquilo que a gente toma, mas não. Eles podem ser absorvidos pela pele também. Então é possível colocar num creme, num sabonete, o óleo essencial, o floral e eventualmente até uma homeopatia para que aquilo seja trabalhado num nível profundo. Por exemplo, as dermatites. As dermatites, elas podem ser amenizadas com o uso adequado de um sabonete que contenha um floral, que contenha um óleo essencial, uma argila, que também é super medicinal, mas ela não pode ter um corante. Os aromatizantes sintéticos são disruptores endócrinos e eles influenciam, inclusive, no aumento de peso. E influenciam também nas funções de várias glândulas do nosso organismo. Então é bastante sério. Hoje em dia, se a gente for ver um chá, uma caixinha de chá num supermercado, ela pode ter pura
a erva daquele chá, né? Por exemplo, um chá de hortelã, pode estar simplesmente ali folhas de menta piperita ou de alguma outra menta, mas também pode estar escrito o nome da planta e abaixo aromatizado artificialmente, né, com um determinado aromatizante. Então é uma escolha. Se a gente está utilizando um determinado cosmético com a intenção de alguma cura, de algum benefício nesse âmbito da nossa vida, tomar algum chá com o objetivo de cura, esse chá não deve ter essas moléculas sintéticas. É um cuidado bem importante que a gente deve ter na medida em que se for comprar. Então, cosméticos naturais não contêm aromatizantes, nem corantes e nenhuma outra molécula que não seja natural. O artesanal, ele pode conter ou não, ele pode ser natural e artesanal, mas não misturem. Leiam os rótulos, observem sempre os rótulos. Não simplesmente o título que está escrito, mas aquelas letras pequenininhas que vêm nas embalagens. Um cosmético natural, ele pode servir para mais de uma função, porque as plantas são assim, né? Por exemplo, a camomila. A camomila, ela serve tanto para acalmar crianças muito irritadas, como para diminuir um edema que pode estar inchado em função de uma picada de inseto ou em função de uma reação alérgica. Então, a mesma planta, ela tem várias funções. E aquele cosmético natural, que às vezes está ali uma planta para atuar na pele, ela também vai ter uma função na nossa emoção. Então, um sabonete com óleo essencial de lavanda. Esse sabonete, ele vai agir na cicatrização e na suavização da pele, mas se for uma lavanda officinalis, por exemplo, ele também vai ter o trabalho de acalmar a nossa mente no momento em que a gente estiver percebendo, sentindo, inalando aquelas moléculas do óleo essencial que está ali. Então eu gostaria que você observasse na sua casa que plantas se aproximam espontaneamente de você. Normalmente a natureza, ela vem até próximo da gente para que a gente possa usar ela a nosso favor. Porque todos somos um. O universo é uma grande energia só. E cada um de nós é um pedacinho do todo. As plantas que se aproximarem de você, que surgirem espontaneamente na sua casa, aquela plantinha que nasce num canto da horta, ou que nasce no meio da grama, um dente de leão, uma lípia alba, essa planta que se aproximar de você, busque saber mais sobre ela. Provavelmente ela vai curar uma das suas dores. A fitoterapia, a alquimia vegetal, ela é simples. Ela é a pura observação da natureza. Ela não é para alguém especial, ela é para todos nós. Ela só repete aquilo que acontece dentro de cada ser. Brinque com a energia da natureza, observe, não tenha medo, você é parte dela. E se precisar ajuda, pode sempre procurar pessoas que gostem desse assunto, porque tem muita gente boa trabalhando com isso, tem muita gente disponível para trocar informação. Eu estou à disposição para trocar informação sempre que alguém precisar. Os meus contatos vão ficar aqui também. Tem o site www.alquimiadaterra.com.br, no Instagram também, alquimia.da.terra. Por esses canais a gente pode conversar, pode trocar informações. Eu dou consultas em homeopatia e florais, então quem desejar agendar uma consulta para iniciar um tratamento de forma natural, para suavizar algum sintoma na sua vida, também estou à disposição. E curtam isso. Espero que tenham gostado das informações. É um assunto que eu adoro falar, estou muito feliz de estar aqui nesse festival e estou à disposição para quem precisar conversar mais sobre isso. Um grande abraço!
O Festival Camomila tem o patrocínio da Prefeitura do Natal através da Lei de Incentivo à Cultura de Djalma Maranhão e da Unimed Natal. Sua realização é da Guria Produtora.